Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir mais uma vez as suas Bíblias, e desta vez no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso 11. Apocalipse 10. Versículo 1 até o versículo de número 11. Dando continuidade à nossa exposição no livro de Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive e pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento que estamos com a Tua Palavra aberta diante de nós, queremos Te pedir, meu Deus, que fale com cada um de nós, nos instruindo, nos alimentando, edificando as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai Santo, se porventura entre nós houver alguém aqui que ainda, Senhor Deus, não se rendeu aos Teus pés, que esta seja uma noite de salvação, que a Tua Palavra venha ao encontro do coração de cada um, mas especialmente daqueles que ainda não se converteram a Cristo. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Evangelização é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Essa frase, ela é atribuída a Charles Spurgeon, e ela mostra que a realidade da nossa natureza humana. Somos miseráveis, mendigos. Conforme as palavras que nós lemos no Salmo 14, que mais tarde Paulo citou em Romanos 3, 10 a 12, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem,
não há nenhum só. Então, o que acontece? Todas as pessoas, elas são naturalmente miseráveis, são como mendigos, famintos, sedentos, carentes do pão da vida que é Jesus. Todo mundo. Como eu disse aos irmãos, nessas 2 últimas semanas que eu estive de férias, eu passei alguns dias na cidade de São Paulo e também ali nas imediações, na Grande São Paulo, e lá, infelizmente, é comum nós vermos moradores de rua, vemos pessoas que comem o pior tipo de alimento, quando comem. E assim, segundo as palavras de Spurgeon, são as pessoas sem Deus. Elas são mendigos, elas são pessoas que buscam alimento onde não deve ser buscado, buscam alimento em ídolos, buscam alimento em filosofias humanas, e elas continuam famintas, semana após semana, segunda após segunda. Você vai chegar lá no seu trabalho e você vai encontrar pessoas famintas, pessoas que passaram o final de semana fazendo diversas coisas, mas elas ainda estão vazias. Não seus estômagos vazios, seus estômagos podem até estar cheios, mas suas almas, suas vidas estão vazias, famintas. E nós também estávamos nessa situação. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós também éramos mendigos miseráveis. Antes de conhecermos a Cristo, nós também buscávamos alimento para as nossas vidas, no entretenimento, nas filosofias humanas, em ídolos, em prazeres, em vícios, e estas coisas não nos saciavam, até que um dia nós fomos alimentados, até que um dia alguém nos trouxe o pão da vida, alguém falou para nós de Jesus, e nós então fomos saciados, fomos alimentados com o próprio Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, esta é a tarefa da igreja. Num mundo mau, num mundo em que as pessoas estão perdidas, num mundo quebrado, com pessoas morrendo de fome, e eu não estou falando aqui de fome física, eu estou falando aqui de fome espiritual. Uma pessoa pode ser milionária, mas ser um mendigo, porque ela não tem o pão da vida. Nesse mundo, a igreja tem a tarefa de levar esse pão. A igreja tem a tarefa de levar Jesus Cristo. E meus irmãos, mesmo que o mundo seja inimigo da igreja, mesmo que o mundo venha a atacar a igreja tem a tarefa de ir ao mundo e falar que é Jesus quem salva. E nós temos visto isso no livro do Apocalipse, meus irmãos. O Apocalipse, lembrando, foi escrito no final do 1º século, num tempo em que a igreja era perseguida de maneira intensa pelo imperador romano Domiciano. Muitos irmãos nossos perderam seus bens, perderam suas casas, perderam seus empregos, perderam sua liberdade, foram presos. Vários deles foram arrastados às arenas romanas e foram dilacerados por feras. E quando a igreja do Senhor Jesus Cristo olhava para isso, via membros da igreja sendo perseguidos, perdendo liberdade, perdendo bens, perdendo emprego, perdendo a vida, eles ficaram desanimados. E João, o último apóstolo vivo, depois de milagrosamente ter sobrevivido a ser escaldado em óleo quente, João, agora idoso, ele foi abandonado na ilha de Patmos, abandonado para morrer. E naquela situação de miséria física, mas não espiritual, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele e revelou a ele o que vai acontecer no fim. E disse a ele: escreve, João, escreve essas coisas que eu vou mostrar para você.
Escreve para a igreja, para consolar a igreja, para dar esperança para a igreja. Eu tenho falado domingo após domingo, meus irmãos, que o objetivo de Apocalipse é nos dar esperança. A nossa esperança não está em bens materiais, a nossa esperança não está em dinheiro, a nossa esperança não está em planos econômicos, a nossa esperança não está em governos humanos, a nossa esperança não está em qualquer outra coisa, a não ser no Filho de Deus, no Cordeiro, em Jesus, que veio, morreu, subiu ao céu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para nos buscar. Voltará para transformar essa terra numa nova terra, um novo céu e uma nova terra. Voltará para ressuscitar os mortos, julgar e condenar aqueles que o rejeitaram. Voltará para nós juntos reinarmos com Ele. Essa é a esperança. Esse é o pão que você e eu temos e que nós temos que levar àqueles que não têm. Porque aqueles que não têm o pão encontram-se sendo oprimidos ao toque da quinta e da sexta trombetas. Nós vimos há 3 domingos atrás, antes das minhas férias, exatamente isso, o capítulo 9. Nós vimos que o livro de Apocalipse, ele conta a história do fim, ou o fim da história, melhor dizendo, através de sequências de 7. 7 é o número de Deus, é o número da completude, é o número da plenitude, é o número da perfeição. 7 selos foram abertos e a cada abertura dos selos as coisas foram acontecendo até o final, quando nós vemos no 6º selo, quando a igreja está louvando a Deus nos céus. O 7º selo foi aberto, houve então um intervalo ali de meia hora e começam então as trombetas, 7 anjos com 7 trombetas, e ao toque de cada trombeta tragédias vão acontecendo no mundo. As 4 primeiras trombetas foram tocadas e tragédias aconteceram na criação. E há 3 domingos atrás, antes das férias, quando eu preguei Apocalipse capítulo 9, nós vimos a 5ª trombeta sendo tocada e Satanás saindo do abismo e libertando gafanhotos, que na verdade são os seus demônios que oprimem os homens, demônios que fazem os homens sofrerem, ficando alucinadamente perturbados. Homens que querem morrer, mas não morrem. Quantas pessoas você conhece que não tem paz? Você deve conhecer muita gente assim. Lá no seu trabalho, na sua família, vizinho, conhecido, colega, amigo. Essas pessoas não têm paz. São demônios atormentando elas. A 6ª trombeta, nós vimos também, meus irmãos, que é um grande exército, cavalos saindo fogo e fumaça pelas suas narinas, e agora sim, matando homens. Essa é a situação do mundo. E o final de Apocalipse 9, lá nos versículos 20 e 21, nos diz que Deus, ele está avisando, alertando os homens para o arrependimento. Deus não tem prazer em destruir pessoas. Deus não tem prazer em que homens continuem com seus corações endurecidos. Deus quer que eles sejam salvos. Deus deseja que eles sejam salvos. Porém, eles têm os seus corações endurecidos. Quanto mais tragédias acontecem no mundo, quanto mais as pessoas sofrem, mais elas endurecem os seus corações. E no Egito, quanto mais pragas eram derramadas sobre o povo egípcio, mais Faraó tinha o seu coração endurecido, mais ele se rebelava contra Deus. Esse é o cenário, meus irmãos. Esse é o cenário do mundo em que nós vivemos, um mundo em que as pessoas buscam entretenimento. Elas querem dar risada com os vídeos de TikTok, com os reels de Instagram, com os shorts de YouTube. Elas querem ver aquilo que acontece no mundo do entretenimento, dos artistas. Essas pessoas, elas vão gastar tempo vendo reality shows. Essas pessoas, elas vão encher suas barrigas de muita comida, elas vão dar tudo aquilo que os seus olhos desejarem, mas continuarão vazias,
famintas. E o capítulo 10 de Apocalipse fala a respeito da missão da igreja. Quer levar o pão, quer levar o evangelho. O capítulo 10 ele vai nos mostrar, meus irmãos, que a igreja deve confiar que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas, que terra e mar, que toda a criação pertencem ao Senhor, e que o Senhor nos dá uma missão. Que missão é essa? Alimentar-se da palavra e proclamar a palavra. Vamos ao texto. O versículo 1 diz assim: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Vi outro anjo forte, disse João. Ele já tinha visto um anjo forte, no capítulo 5, versículo 2. O primeiro anjo, ele bradou dizendo: quem seria digno de abrir o livro que estava na mão de Deus e desatar os selos? Mas aqui é um segundo anjo, e esse anjo, meus irmãos, ele é monumental, é um anjo gigantesco, é um gigante, porque esse gigante, esse anjo grandioso, ele desce do céu. Ele desce do céu envolto numa nuvem, uma nuvem o cobre, uma nuvem está ali envolvendo ele. Esse anjo que desce do céu, ele tem o arco-íris sobre a sua cabeça, lembrando da aliança de Deus. Lembra lá em Gênesis capítulo 9, quando depois que terminou o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, e ele colocou o seu arco no céu. Todas as vezes que chove, não todas as vezes, mas várias vezes que chove, e com a refração da luz solar, o que se forma no céu? O arco-íris. O arco-íris. E todas as vezes que você vir o arco-íris no céu, é uma lembrança que Deus prometeu que não destruiria a terra com água. Deus fez uma aliança conosco, Deus nos guarda. E aqui nós vemos isso também no rosto do anjo, que era como o sol. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, você se lembra que Moisés ficou um tempo no Monte Sinai, e ali diante de Deus ele recebeu os 10 mandamentos, e quando Moisés desceu do Monte Sinai, o seu rosto brilhava, vinha do Senhor. Moisés havia estado com o Senhor. Quando Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, seu rosto brilhava, e agora o rosto desse anjo gigantesco brilha como o sol, porque ele veio do próprio Deus, ele veio do próprio céu, e suas pernas eram como colunas de fogo. Você se lembra que no deserto também havia durante o dia uma coluna de nuvem que estava sobre o povo de Deus, o povo hebreu, e essa coluna ela servia para quê? Primeiro, para proteger o povo do calor do sol. Deserto, meus irmãos, a gente está quente, né? 30 e tantos graus, 35 graus fez hoje. Deserto é mais de 50. E olha a bondade de Deus, uma coluna de nuvem sobre o povo para fazer sombra, para refrescar. E essa coluna, essa nuvem ela não ficava parada, ela caminhava, ela ia, e o povo ia seguindo pelo caminho que Deus mandava. E quando dava a noite, o que acontece no deserto? O deserto, ao contrário da nossa região, o deserto à noite faz frio, muito frio. E o deserto é completamente escuro. Então a coluna de nuvem, a coluna de fogo, ela tinha 3 funções. A primeira, aquecer o povo. A coluna de nuvem ficava em cima do povo, aquecendo o povo nas noites frias do deserto. Segundo, a coluna de fogo era proteção, porque no deserto à noite aparecem animais perigosos, e o fogo afastava aqueles animais, protegendo o povo. E o fogo também guiava, porque eles também caminhavam à noite, e a coluna de fogo andava, e o povo andava embaixo dela. Então as pernas do anjo como coluna de fogo mostram isso, que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guiando, que Deus está aquecendo os nossos corações.
Esse anjo aqui é um anjo gigantesco, porque João diz que ele põe uma perna o pé direito, aliás, versículo 2, sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Esse anjo não é Jesus. Alguns comentaristas vão dizer que era o próprio Jesus, mas ele não era Jesus, porque mais tarde ele vai jurar pelo próprio Deus. Esse anjo era um enviado de Deus e era um anjo gigante. Uma perna, um pé, melhor dizendo, sobre o mar, o outro pé sobre a terra, mostrando que Deus domina sobre tudo. E na mão deste anjo havia um livrinho aberto. Um livrinho aberto. Vejam, meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele fecha o cânon da Bíblia, o livro de Deus. Nós vemos alguns livros em Apocalipse. Lembra daquele livro na mão de Deus, o rolo fechado com selos? Aqui é um outro livro. Ele está aberto. Ele está aberto na mão do anjo. João vê esse livrinho aberto e, conforme nós vamos ver mais tarde, era a própria palavra de Deus. Aquele outro livro selado na mão de Deus era o decreto de Deus. Era o plano de Deus que seria e que está sendo cumprido em toda a história. Aqui o livro é diferente. Aqui ele está aberto, aqui é a própria palavra de Deus que a gente vai ver mais tarde. E esse anjo, meus irmãos, no versículo 3, ele bradou em grande voz como ruge um leão. Você já ouviu o rugido de um leão? As crianças que estão aqui já ouviram o rugido de um leão? Passou esses dias, né, a Mufasa, lá a animação do Rei Leão, o rugido de um leão, mete medo. Na selva, quando um leão ruge, os outros animais, eles ficam com medo. O primeiro Rei Leão de 95, se eu não me engano, mostra essa cena. O leão, ele ruge, os animais, eles ficam atentos. Aqui nós temos o anjo, não é um leão, mas é um anjo gigante. Ele brada com grande voz, como ruge um leão. Agora vamos pensar aqui, esse anjo, ele está em nome de Deus, ele não é o próprio Deus. Agora imagina o rugido de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele ruge como um leão. A Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela troveja. E falar em trovejar, quando o anjo brada, quando o anjo ruge como leão, diz o versículo 3, que desferem 7 trovões as suas próprias vozes. Lembra do número 7? É o número de Deus, é o número da plenitude, da completude, da perfeição. São trovões que vêm de Deus. Aqui tem um diálogo. Esses 7 trovões são a própria voz de Deus. O anjo brada daqui da terra e do mar, e do céu Deus brada de volta. É um diálogo. Deus falando. Você já ouviu um trovão, não ouviu? Já se assustou com um trovão? Você estava lá na sua casa, o céu fecha, o céu escurece, de repente você vê um raio no céu. Quando você vê o raio no céu, você já se prepara, vai vir um barulho do trovão. O pior é quando você não vê o raio. Você está lá na sua casa, você está lá no seu trabalho e vê aquele barulhão. Brrr! Trovão. Imagine a voz de Deus, a voz como de um leão, a voz como de um trovão, a voz que amedronta, a voz que assusta. E João vê essas coisas, e João não se assusta. Mas João é um servo obediente, porque lá no capítulo 1, você se lembra que Jesus, ele falou para João o seguinte: olha, João, tudo que você está vendo aqui, escreve, João, o que você está vendo, para que os nossos irmãos, ou para nossos irmãos, sim, irmãos de Jesus é o nosso irmão mais velho, para que os irmãos das 7 igrejas que estão sofrendo perseguição, e os irmãos que vão viver mais tarde, os irmãos da igreja presbiteriana de Adamantina, tenham esperança. E João ouve aquela voz de leão do anjo gigante,
ouve o retorno dos 7 trovões falando com as suas 7 vozes, e João ouve aquele diálogo, ele ouve aquelas palavras, e João começa a escrever. Versículo 4: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas, tem que ter um mas, ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. João, isso aqui não, João. Isso aqui você não vai escrever. Guarda em segredo. O que será que o anjo falou? O que será que os trovões responderam? Só João ouviu. E a gente não sabe. É um segredo. Você deve ter ouvido o texto de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Por isso que no inglês, na Bíblia, na língua inglesa, o nome do livro é Revelation, revelação. Não são revelações, revelamentos, que certas igrejas e certos crentes dizem: Deus me revelou, tive um revelamento. Não, a revelação está aqui. Toda a revelação que eu preciso está aqui. O texto de Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso aqui é encoberto. Esse diálogo entre esse anjo forte e entre os trovões, nós não sabemos. Deus não contou tudo para a gente. Ele não tem obrigação nenhuma de contar. Deus não revelou todos os detalhes da sua obra para nós. Deus não contou todos os detalhes como será a vida do Senhor Jesus Cristo. Aliás, uma coisa, por exemplo, que ele não contou é que dia que vai ser. E eu falei hoje de manhã na escola dominical. Deus tem uma agenda, sabia? Você tem agenda? Você usa agenda? Deus tem uma agenda. Deus, ele não vive no tempo, ele é eterno, mas ele age no tempo. Ele tem uma agenda. E a última folha da agenda de Deus é o dia que o Senhor Jesus virá. É o dia do juízo, é o dia da ressurreição dos mortos, é o dia de grande pavor para os ímpios e de grande alegria para os crentes. Esse dia é o último dia da agenda de Deus, é o último dia da história. E você sabe esse dia? Não, ninguém sabe, só Ele, só Deus sabe. Então existem coisas que Deus não revelou para nós. Existem coisas que a gente não precisa ou não deve ficar sabendo. Mas Deuteronômio 29, 29 diz que as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A palavra de Deus revelada, escrita, inspirada, é para nós. Você tem que se apropriar da palavra, você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra. Não só você e eu, mas nossos filhos. A palavra é para todas as gerações, para todas as idades. Por isso que adultos, crianças, jovens, velhos, todos estão reunidos, cultuando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, juntos. Porque é para nós e para os nossos filhos, diz Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que nós não vamos saber, que Deus falou: não escreve, não escreve. Paulo viu coisas que ele fala assim, são inefáveis, eu não posso falar. João ouviu coisas que ele queria escrever. Imagina o que deve ter sido. Não imagine, porque você não precisa ficar sabendo, nem eu. A gente não pode ficar conjecturando aquilo que a gente não sabe. Mas como é que será que era a aparência de Jesus? Você já percebeu que a Bíblia não dá nenhuma pista sobre a aparência de Jesus? Nenhuma.
A gente não sabe como é que era a sua pele, como é que eram os seus olhos, o seu cabelo, a gente não sabe a sua altura, a gente não sabe nada sobre ele, sobre a aparência dele, quero dizer. Por isso que é pecado fazer imagens de Jesus, é pecado tentar fazer aparências de Jesus, porque Deus não revelou, e porque são imagens que não revelam perfeitamente quem é Jesus. Porque uma imagem de Jesus pode tentar fazer parecido a sua fisionomia, mas não revela a sua divindade. Ele é Deus, Ele é homem, Ele é homem, Ele é Deus. Então as coisas que Deus não quis revelar, a gente não precisa ficar sabendo. Agora, aquilo que Ele quis revelar, aquilo que João, que Mateus, Pedro, Paulo, Moisés, Davi escreveram, é para nós. O texto continua, no versículo 5 e o 6, a parte A. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o quanto neles existe. Veja, o anjo aqui não é Deus, ele jura por Deus. Havia um costume antigo de levantar-se a mão direita e jurar por Deus. Aliás, Jesus ele disse isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5, que nós não devemos jurar por qualquer criatura, mas nós podemos chamar Deus como testemunha naquilo que nós falamos. Chamar Deus como testemunha. É isso que o anjo está fazendo aqui. E o que o anjo está fazendo? Ele está levantando a mão direita para o céu e jurando por quem? Pelo Deus eterno. Deus vive pelos séculos dos séculos. Deus não muda. Você já mudou de opinião? Eu já. Quem nunca? Nunca mudou de opinião? Nunca se corrigiu? Deus não. Deus é imutável. Você já falhou em alguma palavra? Falou uma coisa que você se arrependeu e teve que corrigir? Com certeza, você e eu já fizemos isso. A palavra de Deus é eterna. Deus, meus irmãos, Ele vive pelos séculos dos séculos. Nós vamos morrer um dia. Nós estamos envelhecendo e nós um dia vamos morrer. Ninguém aqui vai viver para sempre nessa terra. Deus vive pelos séculos dos séculos. E o anjo também jura por aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo quantos neles existem. Vejam, meus irmãos, o anjo aqui, o anjo aqui está chamando como testemunha o Deus criador e sustentador. Ele fala do céu, do Deus, aliás, que criou o céu. No céu voam grandes aves. No céu, na América do Norte, voa a águia, que é gigante. Aqui na região dos Andes, voa o condor. Grandes aves, imensas, mas voam também pequenos pardais. Pardais comuns, insignificantes, pombos, que ave mais insignificante que pombo, mas Deus cuida de cada uma delas. Jesus disse: das aves dos céus Deus cuida. Da terra, imagine, por exemplo, o grande elefante, gigante também. Se você já teve a oportunidade de ir a um zoológico e ver um elefante de perto, você vê como aquele animal é grande. Mas Deus cuida dos menores insetos, até de uma pulga, Deus cuida. Deus dá vida para uma pulga. Do mar, uma baleia. Eu estive nas férias na cidade de Ubatuba. Não sei se alguém aqui já esteve lá, mas Ubatuba tem uma praça com um esqueleto de uma baleia, de um filhote de baleia. Esse filhote ele foi encontrado morto na praia, e aí eles desossaram e foi feito um tratamento nesse esqueleto,
e ele foi colocado em exposição numa praça na cidade de Ubatuba. Um filhote de baleia enorme, imagina uma baleia adulta. Deus cuida. E sabe como que Deus alimenta as baleias? Com crio. Sabe o que é um crio? Crio é um camarãozinho de no máximo 6 centímetros. Deus cuida dos crios lá nas profundezas do oceano, e com os crios ele alimenta as baleias. Então o anjo está falando aqui o seguinte: eu levanto a minha mão direita para o céu, e eu juro pelo Deus que é eterno, que vive pelos séculos dos séculos, que não muda, é um Deus fiel à sua palavra. Eu juro com a minha mão direita levantada, pelo Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe no céu, na terra e no mar. Eu juro, porque é a palavra de Deus que eu vou falar aqui. O anjo está falando em nome de Deus. E o que ele fala no final do versículo 6 e também no versículo 7? Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ouvir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Precisamos entender a declaração desse anjo no contexto das trombetas. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. Da primeira até a 6ª trombeta estão sendo tocadas. Tragédias estão acontecendo no mundo. E não é só hoje, tá? Naquela época já estavam acontecendo tragédias. Desde que o pecado entrou no mundo, acontecem tragédias. Desde que o pecado entrou no mundo, o diabo e os seus anjos atormentam os homens sem Deus. Homens sem Deus são mortos. E Deus ele está fazendo isso para que esses homens se arrependam. Ele chama a atenção, é um aviso: arrependam-se, como ele fez lá no Egito, para que Faraó se arrependesse, mas Faraó não quis se arrepender. E aqui na 6ª trombeta, na 5ª e na 6ª trombeta, os homens não quiseram se arrepender. E nesse contexto em que tragédias estão acontecendo no mundo, em que pessoas estão sendo atormentadas por demônios, pelo próprio Satanás, é nesse contexto em que os homens estão cada vez mais hostis a Deus, inimigos de Deus, não há quem busque a Deus, nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Nesse contexto da humanidade inimiga de Deus, o anjo ele fala o seguinte: não haverá mais demora. O Senhor está voltando. A 7ª trombeta será tocada. E quando a 7ª trombeta tocar, vai ser cumprido o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Meus irmãos, os profetas eles ouviram e escreveram muitas coisas. Isaías, por exemplo, Daniel, por exemplo, eles ouviram e escreveram muitas coisas. O próprio João, o apóstolo João aqui, era um apóstolo, mas ele também era um profeta. Ele estava escrevendo. E nós temos a revelação e nós sabemos que os dias estão se aproximando. Veja comigo, se há 2000 anos atrás o tempo já era próximo, imagina hoje, está mais próximo ainda. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. Um mundo globalizado, um mundo cada vez pior, um mundo em que os homens estão cada vez mais maus, um mundo em que os homens não têm mais vergonha dos seus pecados, mas eles se expõem nas redes sociais, nas mídias, com toda a sua maldade, a sua crueldade, a sua perversidade. Um mundo em que eles aplaudem o homossexualismo, eles aplaudem o aborto, um mundo em que eles aplaudem a corrupção. Esse é o mundo. E o anjo fala assim: não vai demorar, está chegando. Sabe aquela criança que vai viajar com os pais? E a criança fica assim: está chegando? Quando as minhas filhas eram pequenas e a gente fazia alguma viagem de carro, as filhas ficavam: está chegando, está chegando.
porque não via a hora de chegar. Quando a gente vai lá para a nossa cidade de Mogi das Cruzes, demora para chegar. E quando a gente volta, demora para chegar. Não dá nem para ficar perguntando, está chegando. O anjo fala, está chegando. Calma, está chegando. Vai chegar a hora que a 7ª trombeta vai ser tocada. Vai chegar a hora em que tudo será cumprido e que Jesus vai voltar. Vai chegar essa hora, meus irmãos. E aí João, ele ouve novamente uma voz do céu. Versículo 8: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, essa voz provavelmente de próprio Cristo, a mesma voz que falou para João, olha, isso aqui você não vai escrever, o diálogo entre o anjo forte e os trovões você não vai escrever. Essa mesma voz, que provavelmente era a voz do Senhor Jesus, ela diz o seguinte: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, e sobre o mar e sobre a terra. O que essa voz fala para João? Vai lá, João. Está vendo aquele anjo gigante que tem um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra? Está vendo o livrinho aberto na mão dele? Pega aquele livrinho. O livro é aberto, são as Escrituras, é o Evangelho. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é aberta aos homens. Você já percebeu que governos autoritários, sabe o que eles fazem? Eles fecham a palavra. Governos autoritários, eles proíbem o seu povo de acesso à palavra. Coreia do Norte, Afeganistão, China e tantos outros lugares. Governos proíbem o povo de terem a palavra, eles fecham a palavra, eles matam quem tem a palavra, eles rasgam, eles queimam a palavra, eles querem que a palavra fique fechada. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: o diabo se deleita quando ele vê a sua Bíblia fechada, quando você não abre a palavra e lê a sua palavra, lê a sua Bíblia. O diabo se deleita quando ele vê igrejas que deixam Bíblias fechadas e pastores, falsos profetas, pregam ideias humanas, filosofias humanas, pregam a sua própria opinião. Como uma irmã nossa falou, que familiares estão numa seita onde a palavra não é pregada, onde a Bíblia não é lida, onde eles não querem Bíblia. Que triste, que revoltante. O livro está aberto e Deus, o Senhor Jesus, fala para João: João, pega um livro aberto ali, é para você, João, é para nós. A Bíblia está aberta. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, nós estamos em 2025, nós estamos no Brasil e ainda nós temos liberdade religiosa. Mas eu não sei, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, se os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos terão a mesma liberdade que nós temos. No Brasil, já existem pastores e igrejas sendo processados por pregarem a verdade, por pregarem contra o aborto, contra o homossexualismo, dizendo que é pecado, chamando pessoas ao arrependimento, à fé em Jesus. No Brasil, não descanse que o Brasil é um país. Temos liberdade? Temos, como diz meu cunhado, até a página 2, porque as coisas vão piorar ainda mais, mas enquanto você tem o livro aberto, aproveite a oportunidade, e mesmo quando você não tem, você tem que continuar aproveitando a oportunidade. Eu vi uma história essa semana de um certo país em que a igreja é perseguida, em que é proibido ser crente pelo governo. Um homem, ele não se aguentou, ele não resistiu, ele não aguentava mais. Depois de anos,
Ele chegou para sua esposa e falou: minha esposa querida, eu preciso contar um segredo para você. Eu não aguento, eu estou guardando esse segredo há muitos anos, mas eu te amo tanto, minha esposa, que eu não posso te esconder mais esse segredo. E a esposa: o que é? Eu sou um cristão. Sabe o que aconteceu? A esposa abriu um sorriso e falou: eu também. E eu guardei esse segredo por anos. Sabe por quê, meus irmãos? Na Coreia do Norte, pais entregam seus filhos ao governo se souberem que eles são cristãos. Esposas entregam seus maridos ao governo se souberem que eles são cristãos. Mães entregam suas filhas e filhos ao governo se souberem que eles são. Então, você pode estar do lado da sua amada esposa, do seu amado marido, e essa pessoa ser um inimigo seu. Por isso que o cristão nesses países, ser cristão nesses países é muito perigoso. É muito perigoso. Eles não têm Bíblia, eles não têm igreja, eles não têm ar-condicionado, eles não têm som, eles não têm transmissão, não têm gravação na internet, eles não têm Bíblia de papel, muito menos de aplicativo. Eles não têm nada disso. E você e eu temos, o livro está aberto. Só que ele não pode ficar aberto como alguns deixam nas suas casas, aberto no Salmo 91, como um amuleto. Você vai na casa de algumas pessoas não cristãs, creio eu, e está lá a Bíblia, uma Bíblia bonita, grande. Salmo 91, como se fosse um amuleto. Não, olha, o texto continua, versículo 9: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Estranho, né? Estranha essa ordem. O anjo fala: eu te dou o livro. Ele pede o livro, João pede o livro para o anjo, e o anjo fala assim: eu te dou o livro, mas você não pode ficar com esse livro na sua mão. Você vai comer ele. Come esse livrinho. E esse livrinho, quando estiver na sua boca, você estiver mastigando ele vai ser doce como mel. Mas quando ele bater no seu estômago, ele vai ser amargo. E no versículo 10, João obedece, tomou o livrinho da mão do anjo e tomei, né? Ele fala na primeira pessoa: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E ele constata isso: na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Irmãos, o que é isso aqui? É o próprio Evangelho, é a própria palavra de Deus. Pense no Evangelho, pense nas coisas doces do Evangelho, pense na graça de Deus que nós acabamos de cantar, maravilhosa graça de Jesus. John Newton era um traficante de escravos, britânico, era um homem cruel, era um homem que fazia crueldades com escravos. John Newton então estava num navio com escravos, e ele enfrentou ali uma tempestade, ele teve medo de morrer, e ali acontece a sua conversão. Ele se torna um pastor reformado, e mais tarde ele compõe Amazing Grace, que tem várias versões, uma delas nós cantamos aqui agora há pouco. E John Newton, ele reconhecia, como nós vimos lá no Salmo 14, que Paulo depois cita em Romanos 3, o quão miserável ele era, e a graça o alcançou. Isso é doce. Pensa na graça, pensa na misericórdia, pensa que cada manhã que você acorda, as misericórdias do Senhor são renovadas. Deus não te matou de madrugada. Isso é doce. Pensa no amor de Deus, pensa na cruz. Você não vai para o inferno porque na cruz Jesus sofreu o inferno no seu lugar. Deus, o Pai, derramou a sua ira, e naquela cruz o Senhor Jesus
bebeu o cálice da ira de Deus, para que você pudesse beber o cálice do sangue dele na ceia, comer o corpo dele no pão, sentar-se à mesa dele e ter comunhão com ele. Isso é doce. Ver pessoas vindo à frente, sendo batizadas, professando sua fé, é doce. Ver a igreja aprendendo a palavra é doce. A palavra de Deus é doce na nossa boca, mas quando ela bate no estômago, você sente o seu amargor. Que amargor é esse? Pense nas palavras de Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você acha que isso é uma coisa fácil? Você acha que é uma coisa fácil você negar a si mesmo? Você acha que é uma coisa fácil você abandonar os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos, as suas próprias preferências, os seus próprios gostos? Sabe aquela hora que alguém fala uma coisa para você e você fica irado e você tem vontade de responder na mesma moeda, porque você foi ofendido? Mas você não pode fazer aquilo, porque você é um novo homem agora. Você tem que ser uma pessoa mansa, você tem que abandonar as obras da carne, você tem que agora ter o fruto do Espírito. Isso não é fácil para a nossa natureza humana caída. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você pregar o Evangelho e ser rejeitado. Vamos pensar aqui nos nossos irmãos das 7 igrejas da Ásia, que eram rejeitados por parentes, eram rejeitados por colegas de trabalho, perdiam suas casas. Imagina, presta atenção, você tem a sua casa própria? Você teve que trabalhar para conquistar a sua casa própria. Alguns receberam de herança, mas os pais tiveram que trabalhar, ralar muito para ter sua casa própria. Alguns tiveram que pagar ali financiamento para ter a sua casa própria. Aí você conquistou a sua casa própria, aí vai o governo e toma a sua casa. Por quê? Porque você deixou de pagar? Porque você tem uma dívida com o banco? Não, porque você é um crente. Isso que acontecia nas 7 igrejas da Ásia. Era amargo isso. Eu sou um crente, eu perdi a minha casa que eu tanto lutei para conquistar, perdi o meu emprego, como é que eu vou sustentar a minha família? Imaginem as mulheres vendo seus maridos presos, os filhos vendo seus pais presos por causa do Evangelho. Isso era amargo. Imagina tantos que foram mortos por causa do Evangelho. Isso era amargo. Agora vem para você, para a sua vida, para a minha vida. Imagina que amanhã você vai lá para o seu trabalho, você vai lá para a sua escola, para a sua faculdade, e você vai dar o testemunho de que você é um crente, e você vai ver gente olhando para você torto, você vai ver gente zombando de você, você vai ver amigos te abandonando, familiares olhando você torto, pessoas que antes andavam com você, pessoas que antes festejavam com você, que antes comiam com você, que antes eram seus amigos, agora não são mais. Pessoas queridas suas, familiares queridos seus, que não estão mais perto de você, porque você é um crente. Isso é amargo, isso dói. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho é doce, ele é amargo, mas a gente tem que engolir isso. João, ele engole isso, e nós também, meus irmãos, nós devemos estar preparados e nós devemos comer. Observe o verbo que ele usa, ele devora. Você já devorou alguma coisa? O que é devorar? Pensa agora, adultos e crianças, pensa na comida que você mais gosta. Pensa naquele leitão à pururuca, pensa naquela costela gorda, naquela picanha, está cada vez mais caro, né? Cada vez mais caro, cafezinho, está caro também, né? Pensa naquela sobremesa que você gosta, naquela lasanha que você gosta, e você está com muita fome, aí você vai e devora aquilo. Imagina uma pessoa faminta, um mendigo, que não come há semanas, há meses, come pão embolorado, aí alguém pega aquele mendigo e leva numa churrascaria, ele devora. Assim tem que ser o crente com a palavra de Deus. Ele tem que pegar a palavra de Deus, ele tem que devorar. E aí eu te pergunto, você tem lido a palavra na sua casa? Você tem feito devocional na sua casa? Você tem periodicamente feito culto doméstico com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido?
Você tem aproveitado todas as oportunidades que Deus te dá para vir à igreja junto com os irmãos, para na quinta-feira ouvir a palavra de Deus no livro dos Salmos, um banquete, para você vir à escola dominical e se deliciar com aquilo que os professores se prepararam. Pensa no seguinte, pensa você, meu irmão, minha irmã que cozinha, o tempo que você leva para preparar um churrasco, preparar um almoço, preparar um jantar, preparar uma mesa de café, gasta-se tempo. Agora imagine os professores de escola dominical, eles gastam tempo preparando aula. E quantos crentes não devoram isso? Negligenciam o culto. Fazem tantas outras coisas e não ouvem a palavra de Deus, não devoram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. E você sabe que se você não comer, você vai ficar doente. Antigamente, quem cresceu nos anos 70 e 80, que nem eu aqui, e você também, que está na casa ali dos 40 e poucos, 50, existia uma coisa chamada biotônico fontoura. Lembra disso? Quem que tomava biotônico? Eu nunca tomei. Sabe por que eu nunca tomei? Porque eu comia bastante. Eu era até meio gordinho, comia bastante. Agora, crianças que tinham anemia, crianças que não gostavam de comer, iam no biotônico fontoura. Por quê? Porque elas podiam ter anemia, podiam ficar doentes. Quanto crente anêmico, porque não se alimenta da palavra, não vem à igreja, não lê a Bíblia em casa, não devora, aí fica doente, aí fica desnutrido da palavra. A palavra é para ser devorada, ela está aberta, você tem ela na sua mão, aproveita. E o crente que devora a palavra é o crente que mostra aos famintos a palavra. Lembra no início aquela frase de Spurgeon? Evangelização é quando um mendigo mostra a outro mendigo onde encontrar pão. Versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizem a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Pastores e crentes, membros de igreja, eles têm que comer a palavra. A palavra, tanto para um como para os outros, é doce e é amarga. Nós vamos sofrer perseguições, mas nós vamos ver vidas sendo transformadas. Para isso, nós temos que nos alimentar da palavra e nós temos que profetizar. João, ele recebeu a incumbência de profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que é profetizar? Simples, é pregar, é falar em nome de Deus, é dizer: assim diz o Senhor. Existiram os profetas bíblicos que tinham ofício profético, mas todo o crente, de certa forma, também é um profeta, ou seja, ele fala a palavra, ele prega a palavra, ele testemunha, ele fala de Jesus. Falar de Jesus é ser um profeta, simples assim. Então, a criança que está lá na escola com seu amiguinho e fala que Jesus morreu na cruz para nos salvar, essa criança é um profeta. O adolescente que está lá no ensino fundamental ou médio e fala de Jesus para o seu colega, ele é um profeta. O adulto que está lá no trabalho, que está lá no meio da sua família e fala de Jesus, é um profeta. Então vejam, meus irmãos, você só vai conseguir falar de Deus, ser um profeta, se você comer a palavra, devorar a palavra. E Deus nos colocou em lugares específicos. Deus chamou alguns para serem ministros da palavra. Deus chamou alguns para serem pastores. O pastor, assim como o professor de escola dominical, ele gasta tempo em oração, em estudo da palavra, para trazer um banquete à igreja, para que a igreja se alimente da palavra. E aí o que acontece? Termina o culto, a igreja sai, e segunda-feira a igreja vai lá, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a família, para fazer exatamente aquilo que o pastor fez no domingo.
testemunhar, profetizar, pregar. A quem? As muitas pessoas com quem vocês têm contato. E não somente a elas, mas a outras. Por isso que nós investimos na obra missionária. Por isso que nós temos parceria com um missionário no Zimbábue, com um missionário na Argentina, com Gideões, com um irmão que tem o seu ministério de capelania lá no Paraná, que leva o evangelho para militares no Paraná. Então, meus irmãos, vejam, a gente não pode guardar o livrinho aberto para nós, mas aquilo, uma vez que a gente devora esse livrinho, que é o evangelho, que é a palavra, a gente tem que falar para as pessoas. E a gente conclui com algumas aplicações finais, que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, lembre-se da aliança e do cuidado de Deus com você. Lembra do arco-íris? Deus tem uma aliança com você. Lembra das pernas de fogo do anjo? Deus vai proteger você. Não tema os ataques, as tragédias de Satanás e os ataques de Satanás e seus anjos. Deus está cuidando da sua igreja. Segundo, nem todas as coisas nos foram reveladas. Então, não cabe a nós ficarmos conjecturando aquilo que Deus não contou, não revelou na sua palavra. Não tente imaginar as coisas que não estão na Bíblia, mas aquilo que foi revelado, se aproprie daquilo, leia, devore, você com seus filhos. Terceiro, Deus é fiel às suas promessas e todas elas se cumprirão. Lembra que o anjo, ele levantou a mão direita e ele jurou por Deus. Então, tudo que Deus disse vai ser cumprido. Quarto, breve Jesus voltará, não demora. Não pense você que vai demorar, em breve Jesus está voltando. E por último, quinto, alimente-se da palavra. Não seja um crente faminto. Deus está te dando um banquete. Deus está te dando um livro aberto. Então alimente-se dele, devore, coma todos os dias. Não fique em casa nos dias de reunião. Não fique em casa se alimentando de outras coisas. Mas venha à igreja e devore, alimente-se, para que depois você esteja capacitado para ir lá fora, onde Deus colocou você, e testemunhar as pessoas que não conhecem, e mostrar para aquelas pessoas o seguinte: olha, eu também estava na sua situação, eu também era um infeliz, eu também era um faminto, um insatisfeito, mas o Senhor me salvou. Então, arrependa-se e creia. Se há alguém aqui que está nessa situação de miséria espiritual, arrependa-se e creia. Entregue sua vida para Jesus. Tenha o alimento preenchendo a sua alma, o alimento da palavra preenchendo a sua alma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.